precisamos entender o que o Senhor quer de nós nesta manhã. Nós temos entendido que o que o pastor tem ministrado pelo Espírito, que nós temos que fazer oração inteligente. E nós aprendemos que se encher do Espírito também é fazer orações. E aí você vai estar se enchendo do Espírito de Deus. E o Senhor Jesus, Ele falou sobre isso, sobre se esvaziar e sobre se encher de si. Naquela parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Um, na sua oração, se enchia de si, e o outro, na sua oração, se esvaziava de si. O fariseu orava assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, os roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Ele se fez uma autoanálise, julgando a si mesmo que ele era bom, que ele era melhor do que o cobrador de impostos. E além de dizer que ele era bom, ele estava julgando o seu próximo em sua oração. Eu acredito, irmão, que a oração, quando nós falamos com Deus, ela diz muito o que somos. Ela representa o que nós somos quando nós oramos. E aquele fariseu, ele estava cheio de si, se engrandecendo para Deus do que ele tinha feito e do que ele não era. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos pecadores, todos nós. E quando dizemos que não somos, estamos pecando. O fariseu, ele não se renunciou, ele não se humilhou, ele não engrandeceu o nome do Senhor, ele não se encheu de Deus. E ele foi para a casa do Senhor orar, como nós hoje que estamos aqui. Nós viemos nos encher de Deus, engrandecer o nome do Senhor e orar ao nosso Deus Altíssimo. Só que ele se encheu muito de si e nada do Senhor. Ao contrário do cobrador de impostos, que chegando para orar, ele já reconheceu que era um pecador, que não era nem justo olhar para os céus. Ele se esvaziou de si, se reconheceu como pecador, se reconheceu que era falho e não julgou ninguém. E Jesus acaba dizendo que ali, ele sim, saiu justificado, saiu em paz. Porque ele batia em seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, para nos esvaziarmos e enchermos de Deus, nós temos que reconhecer quem somos verdadeiramente. Eu e você. Às vezes você olha para mim e me julga e diz: é assim. Enquanto você está olhando para o próximo está se humilhando diante do Senhor, e se enchendo dele, recebendo graça e misericórdia e perdão, e a paz entrando nele, o próprio Senhor entrando nele, e nós saímos daqui vazios. Então hoje a decisão é sua: se esvaziar de si ou se encher do nosso Deus Todo-Poderoso. Faça uma oração inteligente, chame a atenção de Deus para ti e fala: Senhor, sou pobre pecador, necessito do Senhor. Me encha do teu Espírito, me encha da tua presença, do próprio Senhor em nós. Enquanto os instrumentos vão tocar, você não vai pensar em mim, não vai pensar no grupo de louvor, não vai pensar nos pastores e nem na pessoa que está do seu lado.
Pensar se ela é digna ou não da misericórdia do Senhor. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é a casa do Senhor. E hoje Ele te trouxe aqui porque Ele quer que você se esvazie e se encha da presença dEle. E é nessa oração que nós iremos nos encher da presença do nosso Deus. Eu não vou orar com você. Você vai orar por você. Eu vou orar por mim, porque eu preciso ser cheia do Espírito Santo. Enquanto os instrumentos vão tocar, você vai se voltar ao Deus. Porque hoje Ele te deu essa linda oportunidade de se voltar para Ele, de se encher dEle. Senhor, misericórdia, Senhor. Fala, Senhor, eu não aceito mais isso. Me limpa, Senhor. Eu quero ser um templo, meu Pai, vazio, para que o Senhor entre em mim e o Teu Espírito até transbordar. Clame ao Senhor. Faça a sua oração.
Pega a sua Bíblia novamente, por favor. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 42 até o 47. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Agora eu quero falar como ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Até agora nós aprendemos, tem que esvaziar de nós, pedir ao Senhor para trocar as coisas de lugar. E nós vamos aprender como ser cheios. Precisamos ser cheios. Mas também precisamos aprender como permanecer cheios. Porque às vezes nós participamos de uma reunião, de um culto, de um movimento, e falamos assim, estou cheio do Espírito Santo. Só que depois, devido aos problemas, às lutas, às dificuldades do nosso dia a dia, nós ficamos vazios de novo. Então, nós precisamos aprender como ser cheio do Espírito Santo e como permanecer cheio do Espírito Santo. É muito simples e é o que muita gente hoje nos nossos dias estão enganadas, porque estão se deixando enganar. Então eu vou ler com vocês, Atos capítulo 2, verso 42 a 47, e não tem o texto melhor do que quando a igreja começou, não é? Vamos ver o que diz aqui. Depois que 3.000 almas se converteram, de manhã o culto, a igreja era 120 pessoas de manhã, 9 horas da manhã, 120 membros na igreja. Quando terminou o dia, 3.120. Saiu até do controle, não saiu? Porque estava acostumado com pouco, de repente aumentou tanto. Mas olha só, mas vamos ver, eles estavam todos cheios do Espírito Santo, numa alegria tremenda, a igreja crescendo, as pessoas sendo salvas. Mas vamos ver o que é que está escrito, como é viver a vida de cristão. Nós vivemos num mundo, irmão, cruel, num mundo mau, onde o diabo é o príncipe, engana as pessoas. O que tem mais hoje nos nossos dias, preste atenção, irmão, preste bem atenção, abra bem o seu ouvido. O que mais tem nos nossos dias, neste século em que estamos vivendo, são falsos profetas, falsos pregadores, falsos apóstolos, falsos bispos, falsas pessoas que nos levam ao erro. São pessoas sem Deus, sem salvação, e enganam as pessoas. Por isso, quando nós começamos há 35 anos atrás essa obra, o Senhor já disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse o Senhor. Por isso o nome da igreja é Brasileiros Pegai a Bíblia. Peguem a Bíblia, leiam a Bíblia, ouçam a Bíblia e pratiquem a Bíblia. Deixe os outros falarem, irmão. Se você ouvir uma palavra por aí, não está na Bíblia, não acredite, não dê crédito, é mentira, é enganação. Porque olha como que era a igreja aqui com Pedro e com todos os apóstolos. Vamos lá. E perseveravam no quê? A doutrina. Hoje em dia está um negócio de não faz mal isso, não faz mal aquilo, não tem importância isso, não tem importância aquilo. Às vezes você pode pensar assim, ah, pastor Daniel, você já está velho, já está com 70 anos. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. O que foi pecado no jardim do Éden, continua sendo pecado hoje. A solução para o pecado é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário e ponto. Se mudar essa história, é mentira. Porque Deus encerrou todos debaixo do pecado. Porque todos pecaram e longe da glória estão. Então, povo de Deus, olha, como era a igreja, e perseveravam o quê? Na doutrina. Aonde tem a doutrina, irmão? Jesus é a doutrina, a Bíblia é Jesus, a Bíblia é a doutrina. Quem não lê Bíblia vive errado, porque não lê Bíblia, não sabe, vai pela conversa dos outros. Então perseveravam na doutrina dos apóstolos, aqueles que viveram mais de 3 anos ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus, como que eles iriam ensinar as multidões depois.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Vou ler, depois eu comento alguma coisinha. No partir do pão e nas orações. Está prestando atenção? Diga amém. O próximo versículo, 40. E cada alma havia o quê? Temor. Essa palavra é muito séria. Muito séria. Hoje tem muita gente que não teme a Deus. E muitos prodígios, olha aqui, os dons espirituais sendo manifestados porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Os dons não são nossos, irmão, os dons são do Espírito. Se você não tem porção do Espírito, como que você vai apresentar os dons? Não tem como. Porque os dons não é do pastor, não é do obreiro. Os dons é do Espírito Santo, ó. E havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, manifestando que os dons espirituais. Todos os que creram estavam o quê? Separados? Não, juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso aí se realiza hoje nas igrejas? A casa é minha, o carro é meu dinheiro é meu, e é tudo meu, e acabou, e sei que se vire, se eu tenho porque eu trabalhei, eu lutei, eu consegui. Não, irmão, você tem porque Deus pôs na sua mão, porque senão você não teria nada. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa. Além da Santa Ceia lá no templo, faziam em casa também. Era muita gente, irmão. Toda hora tinha Santa Ceia, olha que coisa. Sabe por quê? Porque toda hora tinha gente entrando para a igreja. Toda hora tinha gente batizando. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, até comiam juntos, irmão. Com alegria e singeleza de coração. E mais um. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Hoje, depois do culto, nós não vamos sair para o mutirão de evangelização? Vamos sair, em nome de Jesus. Hoje não está chovendo, nós vamos sair. Então é o seguinte, irmão, e vai o Senhor acrescentar dia a dia aqui os que vão ser salvos. Se tiver alguém para ser salvo aqui ainda, vai ser salvo. Se depender do nosso trabalho, nós irmos para a rua, nós vamos para a rua. Amém, povo de Deus? E agora quero ler um outro versículo antes de comentar Efésios 5, que eu já li também com os irmãos, mas vamos repetir para gravar bem na mente. Efésios 5, capítulo 5, verso 19 ao 21. São poucos versículos, vamos lá. Olha só, irmão. Você está entendendo como que se faz para ser cheio do Espírito Santo e como se permanece cheio do Espírito Santo? É isso aí. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Você às vezes aí no culto, irmão, não canta, não abre a boca para louvar a Deus. Como que você vai se encher do Espírito Santo? Olha lá. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 21, sujeitando-vos uns aos outros. Oh, coisa difícil. Eu sempre estou certo, eu sempre tenho razão. Você está errado. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não é dizer, eu respeito a tua opinião. Isso aí é coisa do mundo, irmão. Eu respeito a tua opinião. Ou você é, ou você não é. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não tem meio caminho. Não tem jeito. É por isso que precisamos pedir a cada dia: Senhor, tira de dentro de mim, troca de lugar, faz alguma coisa aqui. Eu preciso ser cheio, é do teu Espírito, o resto não importa. Irmãos, então olha, hoje existem, preste bem atenção, um povo, e eu vi isso da boca de um pastor, irmão, uma coisa triste. Perguntei a ele: qual igreja você frequenta? Qual igreja que você serve a Deus? Ele olhou para mim e falou assim: eu sou desigrejado. Desigrejado.
não é de igreja nenhuma. Como que uma pessoa dessa vai se encher do Espírito Santo? Me diga para mim aqui. Irmão, presta atenção. Olha, para se encher do Espírito Santo e permanecer cheio, não podemos ficar isolados. Não, na igreja está tudo errado, pastor está errado, obreiro está errado, só pede dinheiro, só fala disso, só fala daquilo, e põe 1000 defeitos na igreja. Eu vou perguntar uma coisa para você. Deixa eu perguntar para a Neuma aqui. Neuma, você é casada com o Marco, né, Marco? Sua esposa. Se alguém falar mal da sua esposa, o que vai acontecer? Pode ser sincero. Mesmo se a pessoa estiver certa, mesmo se a pessoa estiver certa, achar um defeito na sua esposa e falar mal para você da sua esposa, você vai gostar? Hein? Vai ter briga, não vai? Você está entendendo, povo? Agora você já imaginou a pessoa que é da igreja, depois sai e fica falando mal da igreja, achando defeito na igreja? Irmão, quem vai julgar a igreja não somos nós. Defeito todo mundo tem. Quem é que não tem defeito, irmão? Ainda hoje de manhã eu falava com a minha esposa, essa é muito brava, muito nervosa, precisa se acalmar, falar mais calmo. E ela pegou e falou para mim assim, mas você também tem os seus defeitos. E às vezes não falo nada para nós ficarmos em paz. Todos nós temos defeitos. E quem vai nos colocar na balança, irmão, não é homem nenhum, é o próprio Senhor Jesus. É ou não é? Então falou mal da noiva de Jesus, você acha que ele gosta? Você acha que Jesus está gostando de um monte de gente por aí que fica falando mal das igrejas? Irmão, cada igreja tem seu sistema. Deus chamou cada um para fazer uma obra diferente da outra. Uma gosta de bater palma, a outra não gosta de bater palma, outra gosta de orar todo mundo junto, a outra não gosta de orar todo mundo junto, uma gosta de sair evangelizar, a outra não gosta de evangelizar, e assim vai. Cada um tem seu sistema. Por quê, irmão? Se nós fôssemos ganhar, com a nossa humildade de igreja, ganhar os poderosos desse mundo, nós nunca iríamos conseguir. Então Deus levanta lá um poderoso, um homem rico, uma igreja famosa, uma igreja poderosa, cheia de dinheiro. Para quê? Para ganhar os ricos, porque os ricos vão para lá, e lá eles vão ouvir falar de Jesus. E lá eles vão se entregar ao Senhor Jesus e reconhecerem que são pecadores. Às vezes uma pessoa bem pobre e humilde, ele não vai vir numa igreja da classe média. Por quê? Porque ele se sente constrangido. Até no traje, na roupa que ele vem para a igreja, ele não se sente bem naquele meio. Então ele vai procurar uma igreja pequenininha, uma igreja humilde, de pobre, que o pastor não sabe nem falar direito. Aí lá ele se sente bem. E o que ele vai ouvir lá? Ele vai ouvir a mesma mensagem que os ricaços estão ouvindo. Vão reconhecer que são pecadores, que são miseráveis, que precisam de Jesus, arrepender-se, entregar a Jesus, ser batizado e ter o nome escrito no livro do Cordeiro. Nós não podemos ficar falando mal de igreja, não. As igrejas, no fim, ela é uma só. Porque é a igreja do Senhor, ela é a noiva de Jesus. Nós fazemos parte da noiva. Então, irmão, para nós enchermos do Espírito e perseverar na doutrina, nos ensinamentos da Bíblia, da palavra. Quando você ouvir, irmão, faça como os bereanos. Quando eles ouviam o apóstolo pregar, eles pegavam a Bíblia e iam lá examinar. Peraí, vamos ver se é assim mesmo. Ah, ele falou certo, é isso mesmo. Então, irmão, perseverar na doutrina, na comunhão. Na comunhão, irmão, na comunhão. Nós temos que ter comunhão. Se não tiver comunhão, não tem enchimento do Espírito Santo. Olha, estar juntos, como nós acabamos de ler, no partir do pão, na ceia do Senhor, temos que estar juntos, com o nosso coração voltados ao Senhor, nas orações, no temor. Temos que temer a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Singeleza de coração. Não que você vai ser um bobo, não é isso. Mas você tem que ter singeleza no teu coração, louvando a Deus, como nós aprendemos aí.
com salmos e hinos, cânticos espirituais, esses que nós louvamos a Deus em todo instante, sempre dando graças a Deus. Aconteceu um negócio errado, o Senhor está olhando tudo, Ele está vendo tudo, Ele está sabendo de tudo. Se acontecer, porque tinha que acontecer. O Senhor permitiu que aconteceu? Graças a Deus que aconteceu. Ele permitiu. Sujeitando um aos outros. E por fim, evangelizando. Evangelizando. Quer ver você se sentir bem no espírito, irmão? Quer ver você se sentir bem, irmão Wesley? É quando nós saímos para a rua e distribuímos folheto. Hoje em dia um monte de gente não quer pegar mais porque já estão habituados, acostumados. Mas não tem problema, irmão. O Senhor vai acrescentando à igreja aqueles que devem ser salvos. Faça a tua parte. Quando você sai para a rua, irmão, para fazer a obra de Deus, você volta para casa satisfeito. Jesus te dá uma paz dentro do coração. Jesus te dá um alívio. É uma coisa extraordinária. E por isso, muitos anos nós estamos fazendo isso. Irmãos, então aprenda. Temos que estar juntos. Jesus é o seu amado. Vamos lá? Jesus é seu amado. O Espírito Santo é seu amado. Você ama a Jesus? Você ama o Espírito Santo mesmo, irmão? Mais do que tudo. Jesus falou que nós temos que amá-lo acima de tudo e de todos. Então vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus. Aí eu volto com vocês para falar do fruto do Espírito, para nós irmos para o encerramento. Ele é o nosso amado, amém? Ele é fiel, o nosso Senhor Todo-Poderoso. Me entregar, faz de mim o teu lugar, o que quiser, mas faça-me como Cristo é. Amado meu, fiel Consolador, sou todo teu, amigo intercessor,